Você acompanha agora a leitura da Bíblia. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Outra vez, à beira-mar, Jesus começou a ensinar a uma grande multidão e se ajuntou ao seu redor. Por isso, entrou num barco e se assentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra, à beira-mar. Ele se pôs a ensinar-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento, dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram. A outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinha raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Estes cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E as outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram frutos, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam com ele junto com os 12 faziam pergunta sobre as parábolas. E dizia-lhes: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas para aqueles que não foram, tudo é apresentado em parábolas, de modo que, por mais que olhem, não enxerguem, por mais que escutem, não entendem, e não se convertem, e nem são perdoados. Jesus então perguntou-lhes: Não compreendeis esta parábola? Como então compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os da beira do caminho, onde é semeado a palavra, são as que a ouvem, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada neles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesma. São de momentos, chegando a tribulações ou perseguições, por causa da palavra, desistem logo. Outro ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, os outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra de Deus, acolhem e produzem frutos, 30, 60 e 100 por um. Jesus dizia-lhes: Será que a lâmpada vem para ficar debaixo de uma caixa ou debaixo da cama? Pelo contrário, não é ela posta no candelabro? De fato, nada há de escondido que não venha a ser descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia-lhes: Considerai bem o que ouvis. À medida que usardes para os outros, servirá também para vós, e vos será acrescentado ainda mais. A quem tem, será dado, e a quem não tem, será tirado até o que tem. Jesus dizia-lhes: O reino de Deus
é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ela esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois as espigas e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice para o tempo, pois é o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: como ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábolas podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, a ser semeado na terra, é o menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, com ramos grandes de tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos à sua sombra. Jesus lhe anunciava a palavra usando muitas parábolas, como esta, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhe falava sem usar parábolas, mas quando estavas a sós com os discípulos, lhe explicava tudo. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te! O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhe então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este a quem obedece até o vento e o mar?